Hashtag Alex Paulo, direto ao assunto, mais uma semana e a gente está aqui hoje, mais que exclusiva essa entrevista, recebendo, na verdade ele aqui nos está recebendo, pela primeira vez a gente está aqui para fazer uma entrevista exclusiva com agora governador, ele que já passou pelo nosso programa como candidato e agora governador Renato Casagrande. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado e seja bem-vindo ao Palácio Anchieta, Salão Nobre do Palácio Anchieta. Isso que leva o nome da minha cidade, né? Muito bem, é isso aí. Anchieta. Gente, e a gente já começa direto ao assunto. Eu quero que você fique com a gente até o final, porque tem várias perguntas que interessam a vocês, principalmente sobre eleições 2020, o cenário. O governador vai estar falando como ele avalia esses primeiros 6 meses do seu governo. E para você que está chegando agora, é só seguir aqui embaixo, olha, você vai ver essa entrevista exclusiva no canal Panorama Capixaba Online, está aqui o endereço aqui no Panorama Online, também no Rede Sul, no site e na revista Start News. E a gente já começa fazendo a seguinte pergunta, governador: 6 meses de governo, como que você vê esses 6 meses do seu governo? Olha, com muito otimismo, né? Concluímos de fato 6 meses com muitas realizações. Eu assumi um compromisso né, com a sociedade capixaba, de que, tendo as condições financeiras, se eu alcançasse e construísse as condições financeiras, eu não paralisaria nenhuma obra, tá certo? E seguiria em frente, porque eu quero governar os 4 anos. Tem muitos governantes que gostam de governar os últimos 6 meses, tá certo? O último ano. Eu quero governar os 4 anos em respeito à população capixaba. Então, olhar para frente, foi isso, e é isso que eu tenho feito. Nesse tempo, eu estou retomando obras paralisadas. Temos ainda muitas obras paralisadas, mas vou retomar todas. Só não retomarei aquelas que a justiça, por acaso, impedir, mas tudo que eu puder eu vou retomar. Estou tendo muita cautela nesses primeiros 6 meses com despesas permanentes, com custeio, com pessoal, porque a economia brasileira está muito frágil. Tá? A gente pode ter uma recessão ou a gente pode ter um número negativo da economia brasileira esse ano. Então exige cautela da minha parte como governante. Mas, ao mesmo tempo, eu estou construindo um conjunto de recursos, diversas fontes de recursos, o acordo que eu fiz com a Petrobras, recursos de financiamento, diversas fontes de recursos que vai me permitir, está me permitindo dizer à população capixaba que nós vamos fazer, se Deus quiser, com a proteção de Deus, um governo com muitas realizações, tá certo? Só você que esteve me acompanhando como jornalista, na minha ida ali na região sul, estive em Anchieta agora, onde nós demos sequência a uma obra da Ponta de Castelhano, obra importante, e demos ordem de serviço da urbanização da Praia de Castelhano, tá certo? Vai ficar linda. Já é lindo, vai ficar muito mais lindo. E eu também, ali naquela região, a urbanização de Marataízes, agora esse próximo dia eu vou a Piúma. Vou dar ordem de serviço na urbanização de Piúma. Então citando aqui alguns exemplos, tá certo? Daquilo que a gente está fazendo, porque você tem uma base física ali na região, estou lembrando daquela região, mas poderia lembrar de qualquer outra região. Já visitei quase 40 municípios nesses 6 meses, levando uma ação do governo do estado. Então, estou muito animado, muito disposto a trabalhar, pedindo a Deus que me dê saúde cada vez mais, para que eu possa manter a energia no governo do estado. Ô, governador, então a gente estava conversando antes de começar essa entrevista e a gente falou que tem uma regrinha que eles botaram, até apelidaram da regrinha Orestes Quest, que era o ex-governador de São Paulo, né? Que ele, do PMDB, dizia que junta 2 anos o dinheiro para depois 2 anos fazer política. Você resolveu fazer o contrário e já começou o mandato fazendo obras. Eu acho que você está de parabéns e isso demonstra para que você veio novamente, que é mostrar trabalho de quem arregaça as mangas e corre atrás. Você tem uma diferença, governador, que a gente tem observado. Você é muito acessível, né? É de fácil acesso. Você é o perfil do político que, sem sombra de dúvidas, o Estado precisava, porque os prefeitos te acham, você não tem essa coisa de levar a política só para um lado, você tem uma visão coletiva. Baseado nessa regra da coletividade, nós temos ano que vem uma eleição
específica. Nunca teve no Brasil uma eleição onde os partidos não poderão mais se coligar na proporcional. É verdade. Então, para quem está no mandato, vai ter uma dificuldade, porque o cara vai ter que se estruturar se quiser se manter no poder. Como que você vê isso? E os municípios têm te procurado para estar falando sobre esse assunto? Você tem envolvido nisso? Qual é a sua posição? Olha, Alex, você tratou de 2 assuntos super importantes, tá certo? Um nós já respondemos em parte na primeira pergunta, sim. Mas é bom que a gente recorde, o Estado do Espírito Santo é um Estado nota máxima na gestão fiscal desde o meu governo passado. Isso. Então, nota máxima. E o Estado, para ter nota máxima na gestão fiscal, tem que ter poupança e tem que ter baixo endividamento público. Então não tem nenhuma razão para um Estado que tem essa situação ficar sem fazer investimento. Pode ser que o Estado tenha que reduzir cargos comissionados, reduzir terceirizado, reduzir servidores em designação temporária, não dar aumento, reduzir custeio, mas não tem nenhuma razão para não fazer investimentos, obras, tá certo? Porque nós temos um Estado super organizado. Então, o Estado parou 4 anos. Esses últimos 4 anos, o Estado parou literalmente. As rodovias não foram recuperadas, as obras foram paralisadas, tá certo? Então, eu cheguei no governo 1º de janeiro, assim, vou trabalhar os 4 anos. E busquei recursos. Vocês viram que eu assinei agora um acordo com a Petrobras. Esse acordo com a Petrobras me permitiu, junto à Assembleia Legislativa, que eu quero agradecer o apoio da Assembleia, criar 2 fundos. O Fundo de Infraestrutura, com 1 bilhão e 500 milhões de reais, que eu vou receber do atrasado desse acordo até final de 2022, que vou investir em infraestrutura, tá certo? Vou investir em obras, unidade de saúde, centro de recuperação de assistência social, escolas, rodovias, infraestrutura rural, tá certo? 1 bilhão e 500 milhões de reais. E outro fundo que eu creio que é o Fundo Soberano, que é um fundo que eu vou guardar, preservar, poupar a riqueza de agora para garantir o nosso futuro. Esse Fundo Soberano vai se associar a empresas privadas para que a gente não tenha dependência da atividade do petróleo e gás e para que a gente possa atrair mais empreendimentos para o Estado do Espírito Santo. Pela primeira vez na história do Brasil, um Estado brasileiro, um ente subnacional, a União e os Estados são entes subnacionais, compõem um fundo soberano para que riqueza de agora garanta o futuro nosso, tá certo? Então, isso, e estou buscando recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, recursos próprios, recursos do Banco Mundial. Então, nós vamos ter aí, pelos movimentos que nós estamos fazendo, um volume bom de recursos para fazermos investimentos. É lógico que quando isso garante à sociedade capixaba dinamismo, crescimento, oportunidade, anima as empresas privadas a fazer também investimento, tá certo? Os empresários, que quem gera emprego não é o governo, são as empresas privadas, mas o governo funcionando bem ajuda as empresas a gerarem emprego. Com relação às eleições, de fato vai ser uma eleição diferente, porque não vai ter coligação para vereador, né? Então, aquela grande quantidade de partido vai diminuir. Porque não adianta, você não vai ter uma chapa completa de candidaturas à Câmara para preencher em todos os partidos. Então, numa eleição de uma cidade como de Anchieta, por exemplo, o número de partidos que vai participar da eleição deve diminuir. Bastante. Porque não tem, são 11 vagas, então cada partido tem que lançar sua chapa, não tem coligação, então assim, não vai ter candidato para todos os partidos. Verdade. Tá certo? Então, assim, os prefeitos estão conversando comigo, eu tenho buscado informações, não tenho participado de decisões de candidatura, eu acho que não cabe ao governador, cabe aos partidos políticos essa tarefa. Sim. Ainda no processo eleitoral, no seu último mandato como governador, a gente percebeu que o PSB teve aí, eu acho que em torno de 70% dos municípios candidato a prefeito. Não, acho que não teve 70% não, teve 50% dos municípios. Você acha que os aliados desses municípios, naquela ocasião,
ficaram um pouco, arranhou ou não? Como é que Não, os outros partidos? Eu acho que não, porque eu não posso impedir a ação do partido, tá certo? Assim, mas também eu, como governador, não vou me envolver onde tiver mais de um aliado disputando. Sim. Se eu tiver um aliado e o outro que não é aliado, eu posso apoiar esse um aliado. Se eu tiver 2 aliados, eu tenho que me ausentar para ficar equidistante do processo. Se eu tiver 3 aliados, do mesmo jeito. Então, assim, o governador não vai arbitrar a eleição. O governador não vai ser árbitro, juiz para decidir a eleição no município. Quem decide a eleição é a população do município, tá certo? É lógico que eu tenho um grupo político. Se meu grupo político tiver uma candidatura única, eu estarei presente. Sim. Se meu grupo político tiver mais de uma candidatura, eu não estarei presente, tá certo? Então, acho que esse vai ser o comportamento respeitoso com todos que disputarem a eleição. Sim. Inclusive, quem não é do meu grupo político terá o respeito meu. Se eu for em algum município fazer alguma campanha para alguém, será totalmente respeitosa com quem estiver disputando a eleição. Mas quem não é do seu grupo político pode vir a ser também, né? Pode vir a ser, tá certo? Nós não temos problema nenhum no relacionamento. Nós somos de todo mundo capinando essa roça para a gente poder manter a lavoura limpa, tá certo? Então, eu adoro a linguagem dele, é clara e direta. O governador Zema de Minas Gerais tomou a iniciativa junto com o senhor, o Dória e mais alguns governadores da região sudeste de fazer um consórcio. O objetivo final desse projeto, qual é? É uma articulação política que envolve aí a reforma da Previdência, envolve troca de experiências. Nós sempre fazemos a nossa reunião, a nossa que vai ser no dia 24 de agosto aqui no Espírito Santo. Bacana. Os governadores todos virão para cá, vêm com seus secretários e os secretários trocam experiências entre si, tá certo? Então isso ajuda a gente a reduzir tempo, porque um programa bom que alguém faça eu já posso, entre aspas, copiar. Sim. Um programa bom que eu faça que o outro de fora pode copiar. Sim. Tá certo? E a gente pode fazer esse intercâmbio de ideias, de projetos, às vezes de um software, né? de um desenvolvimento tecnológico que a gente fez aqui, que o outro pode usar. Isso reduz custo. Então isso tem cumprido um efeito importante. Nós vamos dar sequência a isso. Na próxima reunião vai ser aqui e a outra vai ser em Santa Catarina. Eu gostaria até de sugerir, se o senhor achar que cabe, na pauta, Samarco. Porque o governo de Minas, São Paulo, Espírito Santo... Mas eu e Zema já nos reunimos com a diretoria de Samarco. Eu fui a Minas, combinei com o Zema, e eles estão dizendo que vão voltar no meio do ano que vem. Mas só que eu tenho que dizer assim, que era este ano, passou para o final desse ano, agora passou para o meio do ano que vem. Então, assim, eu falei com o representante da BHP, que é uma empresa que tem 50% da Samarco, uma empresa da Inglaterra. Falei com o presidente da Vale, falei que é outro 50% da empresa, e falei com a diretoria da Samarco. Falei, eu e o Zema falamos, tá certo? Assim, da necessidade de agilidade, de reclamar da questão da demora do licenciamento ambiental. Nós nos predispusemos a ajudar nisso, naquilo que for possível ajudar, para que de fato a gente volte com a Samarco. A Samarco é fundamental para a gente ter atividade econômica no Sul. Então, estamos trabalhando, eu e o governador Zema, Espírito Santo e Minas Gerais, estamos trabalhando juntos nessa pauta. Excelente. Recebemos aqui no nosso programa, #Alex Paulo, direto ao assunto, o governador Casão, mais conhecido intimamente do pessoal de Casão, Renato Casagrande. Considerações finais, fica à vontade. Para a gente foi, assim, uma honra. Para nós também aqui no governo. A promessa de campanha dele, hein, gente? Eu quero que a gente ganhando lá. Isso. Vou te cobrar. Não, alegria. O Giovanni, nosso assessor. Que, uma maravilha de pessoa, atendeu a gente muito bem. Tomei aqui uns 3 cafezinhos. Que bom, que bom. Bom demais. Que bom. Só não vou ficar para o almoço, porque eu tenho outro compromisso. Tem outro compromisso? Então, eu quero agradecer a você também. Sim, você fez um debate comigo, entrevista comigo, ainda na pré-campanha. Isso. Na pré-campanha, tá certo? Passamos a nos conhecer mais, né, nesse movimento político que a gente fez no ano passado. Você foi seu fã, você não sabe disso, mas sempre foi seu fã. Mas a gente passou a ter relacionamento no ano passado, tá certo? Então isso é importante para nós no governo também ter canais de comunicação como o seu, que a gente possa falar para as pessoas, né? Para a gente possa conversar com as pessoas. Então,
Você é muito bem-vindo, a sua equipe é muito bem-vinda. Obrigado aí pela presença aqui no Palácio Anchieta. Foi também uma honra de receber. Muito obrigado. Gente, até semana que vem. Um abraço. Fique com Deus.